Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, você crê que a palavra de Deus ela é viva? Amém. Nós vamos agora falar da palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens sobre a missão da igreja. Pastor Fabrício, ele abriu essa série falando sobre qual era a missão da igreja, a missão da igreja. Depois o pastor Glaico falou sobre a importância da profecia, a igreja como voz profética vinda de Deus. A Marilene falou sobre a importância do ensino e a pastora Dilma falou sobre comunhão, a importância de estarmos em comunidade. E hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, nós vamos ler do 23 ao 31. Atos 4, 23 ao 31. Amém? Meus irmãos, vamos orar a Deus, amém? Baixe sua cabeça aí, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento aqui. Esse momento aqui é um privilégio para nós, Deus, falarmos do Teu nome, adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor, entoarmos cânticos, ó Deus, ao Senhor. Isso é um privilégio, ouvirmos da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Teu Santo Espírito possa estar tocando na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, essa palavra aqui possa ser uma palavra que os irmãos venham entender e, para além de entender, que nós venhamos colocá-la em prática. Não deixe, Deus, que nós escutemos essa palavra hoje e passemos simplesmente por mais uma palavra de domingo, mas que em nome de Jesus Cristo ela traga renovo, ela traga conforto, ela traga confronto, Deus. Que ela nos exorte, nos admoeste, que ela nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, console. Ó Pai, a Tua palavra, ela não volta vazia. Por favor, tire toda e qualquer distração, ó Deus. Que os meus irmãos agora possam estar sensíveis, com o coração aberto, ó Deus, para receberem a palavra do Senhor, para serem ministrados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-me do erro, Deus. Ajude-me na exposição da Tua palavra. Que Deus só venha a ser falado aquilo que é do Senhor aqui, em nome de Jesus. Tenhas misericórdia da minha vida. Ó Deus, sem o Senhor nós nada podemos fazer, por isso que nós oramos e pedimos a Tua ajuda. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Hoje, como o pastor Glaico disse, nós falaremos sobre a oração. Vamos ao texto. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus! Meus irmãos, para nós chegarmos nesse texto, a gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo antes aqui.
Primeiro, a gente está dentro do livro de Atos. O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, e ele é uma continuidade do Evangelho de Cristo segundo Lucas. Tem uma informação importante. Se você for pegar em quantidade, Lucas, ele escreveu 25% do Novo Testamento. Muita coisa, né? 1/4 foi escrito por Lucas. E Lucas, através desse livro de Atos dos Apóstolos, ele vai estar narrando os feitos da igreja primitiva. Ele vai estar narrando ali a caminhada da igreja primitiva para nós. E nós acabamos de ler aqui, o início do verso 23, uma vez soltos. Mas soltos de onde? Quem foi solto? Se nós voltarmos nos capítulos 3 e 4, nós vamos encontrar a seguinte narrativa. Pedro e João subiram ao templo para orar. Isso está no capítulo 3. Era costume deles, eles eram judeus, e eles subiram ao templo para o dia de oração. Chegando na porta do templo, a porta chamada de Formosa, eles encontraram ali um homem que tinha uma deficiência física. O texto relata como um coxo. E esse homem ele ficava ali na porta do templo pedindo esmola. A palavra de Deus diz que esse homem ele tinha essa deficiência de nascença. Ele era um homem com aproximadamente 40 anos de idade. Isso está escrito também aqui nos capítulos 3 e 4. E aquele homem estava pedindo esmola e ele era um homem conhecido de todos, né? Eu até falei aqui de manhã o seguinte, às vezes a gente, no nosso bairro aqui, a gente vê pessoas que pedem constantemente, vocês já viram? Tem gente que eu já sei até o rosto. Então o pessoal já conhecia aquele homem, sabiam também da deficiência dele. E aquele homem, ele pede a João e Pedro uma esmola, ele pede dinheiro. E Pedro, na verdade, diz para ele o seguinte, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E aquele homem levanta. E quando ele levanta, o povo fica assombrado, porque todos sabiam quem ele era. E ele começa a ir atrás de Pedro. E diante daquele alvoroço, todo mundo curioso, querendo saber, o que Pedro faz? Pedro anuncia a palavra de Deus ali no templo. Pedro fala sobre a palavra de Deus. E a pregação de Pedro é muito parecida com aquela primeira pregação, quando o Espírito Santo desce sobre eles no dia de Pentecostes. Todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, em outros idiomas. E o pessoal fica curioso porque eles eram homens iletrados. Meus irmãos, hoje em dia o conhecimento ele é muito mais facilitado de se adquirir do que naquela época. Você precisava às vezes de um mestre, você precisava de recurso. E no dia de Pentecostes todos se assustaram e Pedro prega. E ali é a conversão de muitas pessoas. E Pedro aqui ele faz o mesmo. Depois da cura daquele homem, o povo alvoroçado, ele ali no templo, os líderes religiosos perto, ele prega. Ele fala, olha, nós estamos anunciando aqui o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto por vocês nessa cidade. Arrependam-se. Jesus Cristo foi morto, mas ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Cristo, o ungido, o esperado pela nação de Israel. Arrependam-se. Ele morreu e ressuscitou. E aí a palavra de Deus diz que quando ele fala da ressurreição de Cristo, aquilo ali é como se fosse o ápice para os líderes religiosos. Porque ali no meio haviam muitos saduceus. Os saduceus eles não criam na ressurreição. Para além do escândalo todo, do fato deles estarem anunciando Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus na verdade como ungido, como Cristo, né? Eles se escandalizam. E aí o que eles fazem? Eles prendem Pedro e João. Eles tiram Pedro e João do meio do povo ali e eles são presos. E se reúnem ali homens de grande autoridade. A Bíblia nos diz que ali estavam reunidos sacerdotes, os principais dos saduceus e um capitão do templo, né, ou capitães do templo. O que seriam esses homens? Na dinâmica do templo, eram 24 grupos aproximadamente que cuidavam do templo. Em cima de cada grupo tinha um líder de grupos. E em cima desses líderes tinham os capitães do templo, que lideravam líderes. Então estava ali uma galera de autoridade. E essa galera se reúne e fala, o que nós vamos fazer com esses dois? Porque é o seguinte, eles curaram. Se nós fizermos qualquer coisa com esses homens aqui, o povo vai ficar indignado. Porque o povo é assim, né? O povo é meio massa de manobra. Eles viram ele curando. Alguns creram, tá, meus irmãos? É importante a gente destacar isso. Muitos creram. O
que a gente vai fazer? E aí o que eles fazem? Eles ameaçam Pedro e João. Ó, parem de pregar, senão a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Ameaçam eles por 2 vezes. E Pedro ali já dá um primeiro sinal, né, de que ele não vai parar. Ele fala, olha, pensem comigo, o que nós fizemos? Nós curamos um homem. Qual foi o mal que nós fizemos? Nós realizamos uma cura. Nós não vamos parar de anunciar. É mais importante nós obedecermos vocês ou obedecermos a Deus? E aí, diante da impossibilidade de fazer algo com os dois, por causa da multidão, após a ameaça, eles soltam os irmãos, soltam os apóstolos. É esse o contexto. Por isso que fala aqui, uma vez soltos, no verso 23. E, meus irmãos, nós vamos falar sobre isso aqui, mas uma coisa que nós, como cristãos, temos que ter em mente é o seguinte: nós estamos sujeitos a perseguições, ameaças, cancelamentos, indiferença por parte das pessoas. E os apóstolos eles sabiam disso. O que Jesus diz lá em João 15, 18? Diz assim, ó: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, o evangelho, ou ele vai atrair a pessoa para Cristo, ou ele vai endurecer ainda mais o coração da pessoa. Nós temos que ter isso em mente. Semana passada aqui foi pregado, o evangelho ele começa tirando o mérito. Ele começa quebrando o ego, mostrando que de nós mesmos não há mérito nenhum. Ele expõe o pecado, ele chama ao arrependimento e ele apresenta a salvação. Mas se o ser humano não estiver disposto a ter o ego quebrado, ele vai ser endurecido, ele vai ser resistente à palavra de Deus. Nós temos que entender isso, isso fica bem claro aqui no texto. Vamos agora para o versículo 23, agora que a gente já falou um pouco do pano de fundo, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aqui tem um primeiro ensinamento para nós. Os apóstolos, ao serem soltos, eles foram para a sua comunidade, comunhão, igreja, para os irmãos. E aqui nós temos que estar atentos, porque às vezes a gente acha que não é importante a comunidade. Os próprios apóstolos tinham a noção da importância da igreja. E não existe ninguém que é igreja sozinho, ninguém é igreja em casa. Mas Mateus, Jesus, ele manda orar em secreto, verdade. Jesus manda orarmos em secreto, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos a Ele, termos o nosso momento secreto. Mas a Bíblia também está repleta de orações e de momentos de oração em comunidade. É importante que a comunidade esteja reunida em oração. Todos os domingos aqui nós oramos. Às vezes pessoas que são de fora, ou talvez até algum irmão pense: por que a gente ora tanto? Não é culto de oração? É culto de domingo, né? É só louvor e palavra? Não, meus irmãos. É importante a oração em comunidade. A Bíblia nos mostra isso aqui. Tem um comentarista que diz algo interessante. Os 2 apóstolos, eles sentiram-se como ovelhas no meio de lobos, quando eles estavam ali entre os principais da sinagoga. Mas ao chegarem entre seus irmãos, respiraram o mesmo ar, no ambiente da fé comum e do amor por Jesus Cristo. Irmãos, onde que nós encontramos pessoas com o mesmo propósito que o nosso? É na igreja, é no meio do povo de Deus. Onde nós encontramos pessoas que respiram a mesma fé que a nossa? É no meio do povo de Deus. A importância da comunidade. E o versículo 24a vai falar qual foi a primeira reação deles em comunidade. Vamos ler, ó. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Qual foi a primeira reação deles? Juntos, levantar a voz a Deus, orar. A primeira reação deles não foi uma reação de, vamos revidar, vamos lá e vamos mostrar que não pode. Alguns ali talvez, não sei, eram cidadãos romanos, eles não podem fazer isso, eles não podem prender de forma ilegal.
Eles não estou falando que isso não pode ser evocado, principalmente nós que vivemos numa democracia. Mas, meus irmãos, a primeira reação da igreja deve sempre ser a oração. É a primeira, é falar com Deus. Eles unanimemente, ou seja, no mesmo intuito, no mesmo propósito, numa mesma paixão por Cristo, falaram com Deus. Essa deve ser nossa reação. E isso é diante de qualquer momento, seja uma perseguição, seja algo que você está passando na sua vida pessoal, ore ao Senhor. Amém? Vários versículos na Bíblia nos mostram a importância de orar. Eu andei dando uma pesquisada e eu achei mais de 28, 30 versículos que nos mostram Jesus Cristo orando. Jesus, ele ora no seu batismo. Jesus, ele ora quando ele está no deserto. Jesus, ele ora quando ele alimenta 5.000 pessoas. Ele ora após alimentar as 5.000 pessoas. Jesus, ele ora no templo. Jesus, ele ora na ceia. Jesus, ele ora no Getsêmani. Jesus ora na crucificação. O próprio mestre nos ensinou a importância da oração. Jesus, o Filho de Deus, ele orava. Por que conosco seria diferente? Por que às vezes a gente acha que não precisa de oração? A Bíblia está repleta de versículos que nos exortam, nos estimulam a orar. Filipenses 4, 6, 7, não andemos ansiosos, antes nos acheguemos ao Senhor com orações. Mateus 6, 9, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Lucas 11, 9 ao 13, diz para nós pedirmos, nós batermos, nós insistirmos em oração. Agora é muito importante que nós tenhamos em mente o que deve estar presente na nossa oração. Primeira coisa, a oração ela é feita no nome e poder de Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Outra lição que o texto nos ensina está no 24b. Vamos ler aqui. Diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, primeira reação deles, e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Meus irmãos, aqui existe o reconhecimento por parte da igreja da soberania de Deus. Eles estavam sendo perseguidos. Esse texto é um dos primeiros textos que nos mostram o seguinte: quando a gente olha para o texto do dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que eles contavam com a simpatia do povo, não é isso mesmo? Se você voltar lá, eles andavam em comunhão, todos tinham tudo em comum, aqueles que tinham muitas coisas, eles vendiam suas propriedades para suprir a necessidade daqueles que não tinham como se sustentar, e eles contavam com a simpatia do povo. Aqui a história é diferente, aqui começa a perseguição. 2 apóstolos são presos, eles sabem o que está por vir, inclusive no texto nós veremos isso, mas eles se lembram da soberania de Deus. Essa palavra aqui que foi usada para soberano Senhor, ela se refere, no grego, ela é despotes, acho que é assim mesmo que pronuncia, e ela indica líder de servos, líder de homens. Então o que eles estão dizendo? Senhor Deus, Tu és aquele que controla os homens. Nós confiamos no Deus que controla todas as coisas. Isso que está acontecendo agora não fugiu do controle de Deus. Isso que está acontecendo agora, a perseguição que está se iniciando, não fugiu do poder e do controle de Deus. Nós temos que orar sabendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Mas, Mateus, a situação está difícil. Homens maus se levantaram contra a igreja. E aqui, meus irmãos, nós do mundo ocidental, no nosso contexto de Brasil, a gente não conhece uma perseguição severa a chegar nesse ponto, nesse nível, como alguns irmãos nossos da África, do Oriente conhecem nos dias de hoje. Mas ainda que a perseguição venha, ainda que as dificuldades venham, nós cremos em um Deus que não perde o controle. Isso não tira a culpabilidade dos homens maus. Eles são agentes do mal. Mas eles só são agentes do mal porque Deus permitiu. E nós temos que ter isso em mente, é nessa confiança que nós oramos. Os irmãos aqui também, eles reconhecem a onipotência de Deus, eles reconhecem que Deus é todo-poderoso, eles falam aqui sobre o poder de criação de Deus, o Deus que chamou à existência as coisas que não existiam. Eles falam: olha, Senhor,
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Meus irmãos, nós oramos para um Deus todo-poderoso. A nossa oração ela não pode ser mecânica, sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é todo-poderoso, ele é todo-soberano. Quando a gente para pensar em quem é o nosso Deus, é impossível que a nossa oração seja mecânica, que o culto seja uma pura liturgia fria. Sabe por que nós oramos aqui todos os domingos? Não é para poder preencher tempo, não. É porque nós insistimos em um Deus que tem poder para mudar a situação. Nós oramos em um Deus que é soberano e que, caso aconteça, é porque Ele permitiu e nós confiamos nele. É esse Deus, é para esse Deus que nós oramos. E a igreja tinha essa consciência. Continuando no texto, versículo 25. E que dissestes por intermédio do... Perdão, irmãos. E que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui a igreja faz uma citação do Salmo 2. O Salmo 2 ele é tido por muitos como um salmo messiânico. Isso aqui para mim bate um pouco o martelo. Apesar que lá Davi está se referindo ao rei que Deus levantou ali para a nação de Israel. Mas ele é um salmo messiânico. E aqui tem uma característica importante nesse verso 25 e 26. Meus irmãos, a igreja aqui estava orando a palavra de Deus. A pastora Marilene, ela trouxe aqui a mensagem sobre a importância do estudo. Nós temos que buscar conhecimento, e como foi dito aqui, não é um conhecimento para vangloriar, não é um conhecimento para simplesmente, eu sei de Bíblia, eu sei fazer uma boa exegese, ou seja, uma boa interpretação, eu sei fazer a aplicação do texto, não é para isso. É para que nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade perfeita de Deus. E a igreja sabia disso. Eles fazem essa citação porque eles sabiam. Eles sabiam do quê? Eles sabiam que, olha, o que está escrito em 1 João 5,19, nós sabemos que o sistema é corrompido. A palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meus irmãos, o sistema está corrompido. Davi aqui ele está dizendo o seguinte, olha, por que se enfurecem as pessoas, aqui eu vou usar as pessoas generalizando, as autoridades, os gentios, ou seja, o povo do mundo, vamos usar isso aqui para contextualizar para nós, por que eles se enfurecem contra a palavra de Deus? Porque o sistema é corrompido, o mundo jaz no maligno. Você quer ver uma prova disso nos nossos dias atuais? Perceba o seguinte, qual é a religião, vou usar esse termo, que é mais criticada pelas pessoas? O mundo ele aceita tudo. Tudo. O mundo ele aceita qualquer religião aí fora. Até porque as religiões elas são inclusivas, né? Entre aspas aí. Mas quando as coisas de Deus aparecem, elas são loucura para o mundo. Elas não fazem sentido. A começar que o próprio Jesus Cristo desprezou tudo aquilo que os homens valorizam. As coisas de Deus são loucura. Quando os apóstolos pregam ali que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo, um homem simples, nascido em uma região simples, ungido, isso é loucura para o mundo. O sistema vai ser confrontado. As pessoas se indignam. Davi sabia disso e a igreja aqui em oração também sabia disso, e nós não podemos nos esquecer disso. O verso 27 nos mostra que eles pegam essa citação dessa profecia de Davi e fazem uma aplicação. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, eles estão falando do contexto dele, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos. Aqui eles citam como as autoridades se enfureceram contra Cristo. Herodes, aqui está se referindo a Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, né, que governou as regiões da Galileia e da Pérea na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado. Pôncio Pilatos, que era um procurador romano.
com gentios e gente de Israel. Então aqui ele está falando assim, olha, aquilo que foi profetizado por Davi aconteceu aqui. Juntaram-se as autoridades, Herodes, Pôncio, juntaram-se judeus, lideranças judaicas, juntaram-se gentios no meio da multidão lá, que gritaram, olha, solta Barrabás, crucifica-o, mate. Juntaram-se todos esses contra o Senhor e contra o seu ungido. E sempre foi assim. Se nós voltarmos no início, na história de Caim e Abel, isso aconteceu. Se nós voltarmos nos profetas, vários profetas mortos, isso aconteceu. Porque o sistema está corrompido, e a igreja sabia disso. Mas olha que interessante, o 28. Para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, a igreja descansava na soberania de Deus. A igreja descansava que aquilo era propósito de Deus para Cristo. E que agora a perseguição vindo para eles também seria propósito de Deus. E que Deus os fortaleceria. A igreja sabia e ela ora diante disso. Ou vocês acham que quem matou Jesus foi o poder de Pôncio Pilatos e o poder de Herodes? Hoje eu estou usando muitas aspas aqui, né? Mas vocês acham que aqueles homens tinham autoridade a esse ponto? Eles tinham autoridade humana, mas essa autoridade humana foi dada por Deus. O próprio Jesus diz em Mateus 26, 52, quando Pedro corta a orelha de um dos soldados, Jesus diz assim, guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, o nosso Deus não perde o controle. Ele não perde o controle. Às vezes a gente olha para o nosso contexto, fala o contexto geral do Ocidente, frieza espiritual, apostasia, as igrejas cada dia mais se enchendo de coachings, né? De homens que falam aquilo que os ouvidos e os corações querem ouvir, querem sentir, querem experimentar. Às vezes a gente vai evangelizar as pessoas já ouviram às vezes um evangelho deturpado, agem com indiferença. Deixa eu falar uma coisa, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Nada na história humana foge do controle de Deus. Os irmãos descansavam nessa certeza e nós devemos descansar nessa certeza. Continuando, versículo 29. Agora no versículo 29 eles vão fazer o pedido. E olha que interessante, aqui existe um princípio para nós. Eles exaltam a Deus, eles citam a palavra de Deus e agora eles vão fazer um pedido, né? Quantas das vezes a nossa oração já começa ali, ô Senhor Deus, e a gente começa às vezes a pedir só por coisas seculares, coisas pessoais. Isso é uma lição para nós. Mas agora no 29 vem o pedido. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. As ameaças aqui, ele se refere às autoridades, essas ameaças contra Deus, contra o povo de Deus, que sempre aconteceram. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, toda a coragem, a tua palavra. Qual é o pedido deles? O pedido deles, eles poderiam pedir, Deus, nos livra. Deus, não deixe que sejamos presos, não deixe que sejamos torturados, não deixe que sejamos mortos. Mas primeiro, eles pedem, Deus, nos dê coragem para continuar anunciando a palavra. Esse anunciar aqui, se você pegar no original, ele é continuação. Então eles já vinham anunciando, Senhor, nos dê coragem para que continuemos anunciando a palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós temos pedido a Deus que Ele nos capacite, que Ele derrame do poder dEle sobre nós, que Ele nos encha, que Ele nos dê coragem para falar lá no nosso serviço, para poder falar lá na escola, na faculdade, para poder falar às vezes dentro do ônibus, no meio dos nossos familiares. A igreja que pede, Deus, nos dê coragem, nos dê intrepidez, nos dê poder para que nós continuemos a missão, para que nós continuemos ensinando, para que nós continuemos pregando a Tua palavra. Verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus,
Irmãos, é errado nós pedirmos para que Deus faça milagres? É uma pergunta. Não, não é errado não. Não é errado não. Tá? Por que isso era muito importante para eles? Os milagres, as operações miraculosas no início da igreja, elas eram fundamentais, elas eram como uma credencial. O próprio Jesus Cristo, ele passou por isso. Quando Jesus acalma a tempestade lá com os discípulos, o que os discípulos falam? Quem é este homem que até a natureza obedece? Imaginem o seguinte, chega um homem falando que é o Filho de Deus. Para uma nação judaica, complicado. Mas de repente até a natureza obedece a este homem. Este homem começa a falar com autoridade. Deficientes são curados. Cegos passam a ver. A palavra é pregada. E os apóstolos também faziam isso. Muitas curas, sinais e prodígios eram necessários para que o povo vissem, olha, esses homens realmente, se nós estivermos indo contra eles e isso que eles estão falando é verdade, a gente está perdido. Então a igreja pede, olha Deus, nos dê coragem para anunciar, nos ajude, nos dê as credenciais para que mais pessoas possam acreditar, crer em Cristo Jesus. E uma coisa interessantíssima aqui, que hoje em dia é muito distorcida. Hoje em dia as pessoas pedem as curas, os milagres, simplesmente por curas e milagres. Mas a preocupação da igreja, em primeiro lugar, era de anunciar a palavra, era de ensinar a palavra. As operações miraculosas seriam, digamos que, complementos da palavra salvadora de Cristo. E nós temos que ter isso em mente. Porque hoje em dia nós vemos em muitas igrejas que a cura é a cura só por ela mesma. O importante é a cura, foi curado e ponto final. A vida espiritual não importa. Até mesmo quem realizou aquela cura, o Senhor Jesus Cristo não é o centro ali, não é o foco. O foco às vezes é o pastor. O foco às vezes é a própria igreja, a própria placa, a denominação. Mas não, eles sabiam, olha Senhor Jesus Cristo, nos ajude. Porque o importante é que é a nossa missão de anunciar a Tua palavra. E meus irmãos, só uma observação importante, não se enganem. Porque sinais, curas, milagres, prodígios, eles não necessariamente confirmam a presença de Jesus Cristo. Que isso, Mateus? Existem sinais, milagres, prodígios em outras religiões. Os demônios fazem milagres, os demônios fazem prodígios. Jesus, em Mateus 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Então, cuidado. Mas os irmãos pedem, Deus, nos dê coragem, nos dê poder para anunciar. E o versículo 31 nos mostra a resposta de Deus para eles. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Esse tremeu o lugar, alguns dizem que é um amém de Deus, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, essa passagem nos mostra o seguinte, esse versículo nos mostra o seguinte, o cristão ele precisa de ser renovado, ele precisa do poder de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de enchimento, e enchimento é uma coisa constante. Esses homens, eles já haviam recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas eles sabiam da necessidade de pedir a Deus, Deus, nos dê mais do Teu Santo Espírito, porque senão nós iremos nos acovardar, porque senão nós não teremos coragem, nós não teremos a sabedoria, nós não teremos como, nós não teremos ferramenta para anunciar a Tua palavra. Nos ajude, Deus, nos encha com o Teu poder. Nós, como cristãos, nós precisamos de ser cheios, e o enchimento com o Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos orar pedindo a Deus o enchimento com o Espírito Santo, ele não é só no domingo, ele não é só no retiro que nós vamos ter daqui a 15 dias, o enchimento com o Espírito Santo deve ser algo constante e diário em nossas vidas, porque sem o Senhor Deus nós não completaremos a missão, porque somente com o poder de Deus que nós seremos capacitados para anunciar a palavra dEle, para ensinar.
é somente através do poder do Espírito Santo. A igreja tinha ciência disso. Meus irmãos, Deus ele sempre nos concederá a resposta segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, tá? Sua vontade aqui é a vontade de Deus. 2 versículos interessantes, um eu até citei aqui, quando Jesus disse, olha, pedi, insista, bata, e vos será concedido. Por que Jesus diz isso? Ah, Mateus, é porque eu vou bater e insistir bastante lá para o meu emprego e Deus vai me dar. Não, Jesus não está falando de emprego ali não, Jesus está falando das coisas espirituais. Jesus está falando disso aqui que os irmãos oraram, olha, eu quero coragem, eu quero intrepidez para anunciar, Deus. A tua palavra, ela diz que cada um de nós somos um missionário, Deus. Então me ajude lá no meu trabalho, me ajude lá na minha faculdade, me ajude lá na minha escola, me ajude lá num grupo que eu faço parte, me ajude na minha família. Nós devemos ser insistentes, porque Deus, ele nos dará tais coisas. Meus irmãos, se nós chegarmos a Deus com o coração quebrantado, como esse povo aqui estava, e pedirmos a Deus essas coisas, ele não recusará. Nossa, Mateus, como é que você está falando isso? Não, é a palavra de Deus que diz isso. O problema é aquilo que está em Tiago 4,3. Tiago 4,3 diz assim, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para poder gastardes em vossos deleites e prazeres. Por isso que vocês não recebem. É isso que Tiago nos diz. Vamos para as aplicações. Primeira aplicação. Nós estamos sujeitos, irmãos, a perseguições. E trazendo aqui para o nosso contexto, nós ainda não chegamos ao ponto de sermos presos, ou de sermos torturados, ou de sermos perseguidos de maneira física. Mas hoje em dia a gente enfrenta indiferença, cancelamento. Talvez quando você evangelizar em determinados ambientes, as pessoas passarão a te olhar com outros olhos, ainda que você fale em amor, pregue o evangelho verdadeiro. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar preparados para isso. A gente não pode deixar que um medo de não sermos aceitos nos torne covardes. Tem irmão que nem ora pedindo Deus poder. Ah, não, porque se Deus der o poder mesmo, eu vou ser cancelado. Nós seremos perseguidos. O mundo primeiro odiou o nosso mestre. O sistema é corrompido. Segunda aplicação, irmãos, a importância de nós orarmos em comunidade. A importância de nós nos reunirmos para orarmos. De não termos uma oração mecânica. Quando nós estivermos aqui no templo orando, ore com fervor, ore com os seus irmãos. Isso é muito importante. Ore no PG tem oração. Ore lá, numa comunidade ali menor, onde nós nos conhecemos, onde nós temos os nossos pedidos, as nossas dificuldades para serem colocadas diante de Deus. Ore em comunidade. Terceiro, nossas orações devem reconhecer quem Deus é. Ele é soberano, Ele é poderoso, nada foge do controle dEle. Ele tem poder para mudar a situação, e Ele é soberano para deixar que aquela situação aconteça, ainda que aos nossos olhos aquilo pareça ruim. Quando a gente olha para isso, não tem como orar de maneira fria, de maneira mecânica, de maneira litúrgica, numa liturgia fria, né? Que a liturgia em si não é ruim. Quarto, irmãos, vamos estudar cada dia mais e mais a palavra, para que as nossas orações estejam cada vez mais alinhadas com os propósitos de Deus. A nossa oração, ela nunca vai ser perfeita, tá? A própria Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos ajuda. Mas que nós possamos estar levando para Deus orações que sejam orações alinhadas com a vontade dEle. E aqui vai até um testemunho, que eu creio que muitos irmãos testemunham isso também. Tem coisa que eu orava no início da conversão, que hoje em dia eu não tenho coragem mais de orar. Por quê? Porque você passa a estudar a palavra de Deus, a ver a vontade dEle e fala, meu Deus, como é que eu pedia isso? Como é que, a gente é imaturo? Isso vem através do Espírito Santo e da palavra de Deus falando conosco. Que nós venhamos buscar isso. E quinta, e é a aplicação central desse texto, meus irmãos, é imprescindível o poder de Deus e o enchimento com o Espírito Santo para que nós continuemos a nossa caminhada e para que nós realizemos a missão que Ele nos deu. Igreja de Deus,
seja cheia do Espírito Santo. Peçamos a Deus poder, peçamos a Deus enchimento. E para fecharmos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E por que ela pode? É porque nós somos bonzinhos, nós somos especiais? Não. Primeiro porque quem nos justifica é Cristo. A igreja sabia disso. Era no nome e no poder de Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem nos ajuda a orar. E meus irmãos, porque o justo, quando ele ora, ele coloca diante de Deus aquilo que está alinhado com sua vontade. Ele pede, ele coloca diante de Deus o enchimento com o Espírito Santo, a coragem, a oportunidade, a sabedoria para falar. Que nós venhamos orar, que nós venhamos colocar diante de Deus e que nós não venhamos ser frios nem mornos. Meus irmãos, o pastor falou aqui, eu vou até ser repetitivo. A pior coisa não é nem a frieza. A pior coisa que pode acontecer com o cristão é a mornidão. É aquele negócio que você vem, mas você está lá longe. É aquele negócio que você vem, às vezes você até cultua um domingo ou outro, mas durante a sua semana você nem lembra daquilo. Meus irmãos, não vamos ser um povo assim. Não vamos ser uma igreja assim. Vamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ora. Uma igreja que anuncia a palavra. E meus irmãos, quantos são os testemunhos de resposta? Eu contei no PG há 2 semanas que a gente orou, pedindo a Deus oportunidade para evangelizar. E orando a Deus, na semana que nós oramos, gente, isso aqui é testemunho, na semana que nós oramos, eu tive umas oportunidades no meu serviço, assim, que eu não tinha há 4 meses, 5 meses, de falar da palavra de Deus. Peçamos a Deus, é no poder dele, é na força do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir que ele nos encha.